pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta, hoje para a gente dar uma olhada nesse final de semana com destaque, na verdade nesse início de semana, né? Porque a gente vai falar de domingo, dia 15, primeiro dia da semana, como será que teremos esse domingão? Será que será um domingo de sol, um domingo de calor, de chuva? Vamos dar uma mergulhada nas diferentes regiões brasileiras para tentar analisar, a partir dos fenômenos atmosféricos que estão acontecendo sobre o Brasil, o que teremos de previsão para cada uma das regiões. De antemão, deixa eu fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é claro, você sempre terá acesso a conteúdos como esse diariamente. Dito isso, bora dar uma olhada então nesse mapa aí e o que ele traz para você. Pessoal, Brasil em mapas, tá? Vamos começar mostrando o que teremos para esse dia 15, domingão, às 16 horas, tá? A gente vai começar nesse horário. Professor, por que às 16 horas? Porque nesse horário, normalmente entre 15 e 16, a gente atinge o ápice da temperatura e é comum nesse horário a gente ter ali um momento de saturação e a chuva acontecendo de maneira mais forte em algumas regiões. O que a gente pode destacar? Olha só, grande parte do sul, quase praticamente todo o sul, e a maior parte também do sudeste, além de uma porção bem significativa do nordeste, não tem chuva nesse horário. Um horário que normalmente é de precipitação no território brasileiro, nessas áreas, sul do Brasil nos 3 estados, o sudeste, grande parte do Rio de Janeiro, de São Paulo, uma parte de Minas Gerais, também não tem chuva. E a gente pega também um pedacinho ali do Mato Grosso do Sul, tá? Que também não tem chuva. Na região Nordeste, vários estados, como a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, parte da Paraíba, parte do Rio Grande do Norte, parte do Ceará, são estados ali, parte do Piauí, que são estados onde também você não tem, pelo menos no interior desses estados, você não tem chuva significativa. Pode ter pequenos acumulados, tá, pessoal? Mas pequenos mesmo, sem grande representatividade. Quando a gente pensa nas áreas onde a chuva estará presente, a gente vê aqui que a região norte, como um todo, parte do nordeste, que está aqui de rosa para a gente colocar aqui, ó, também tem um corredor de umidade que vai pegar centro-oeste, sul e o sul da Bahia, né? Então pega um pedaço do nordeste também. A gente pode perceber que esse sistema está sendo puxado aqui para uma zona de baixa pressão atmosférica, um ciclone que está atuando em alto mar, distante, tá, pessoal, do território brasileiro. Ele estava até próximo, mas se afastou, se tornou mais intenso, mas bem distante do território brasileiro. Mas ele ajuda nesse canal de umidade que nós temos aqui, que vem desde o norte do Brasil, passando pelo centro-oeste, pegando parte do sudeste e do nordeste, tá? No nordeste mais é o sul da Bahia e no caso do sudeste brasileiro pega parte do Espírito Santo, também parte de Minas Gerais e também vai pegar alguns estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, parte desses estados, Tocantins, também estarão dentro dessa confluência aqui entre norte, centro-oeste e nordeste brasileiro, onde nós temos chuva. Os acumulados são menores, tá, do que a gente viu nos últimos dias. Sabe onde tem um acumulado importante? Lá em cima no Amapá tem um acumulado importante, fruto lá da ZECIT, a zona de convergência intertropical, que ainda continua atuando sobre a região, trazendo chuva sobre toda essa área. A região mais a oeste do território do Amazonas também tem acumulados importantes de chuva. A região de Manaus, nosso amigo Ronaldo, que gosta da chuva, provavelmente vai ter uma chuvinha mais forte nesse domingão. Parte ali do território do Mato Grosso. Então são algumas áreas onde nós encontramos ali uma condição de chuva mais intensa, tá? Muita nebulosidade sobre essa região, por conta também dessas condições meteorológicas que a gente tem para esse domingão, tá? Eu falei para vocês sobre um ciclone e, de fato, nós temos uma zona de baixa pressão atmosférica que atua em alto mar, tá? E a gente percebe que ela condiciona essa puxada dessa umidade que vem lá de cima, que vem lá do norte do Brasil, passando pelo centro-oeste, chegando no nordeste e sudeste. Então, essa região aqui, ela também exerce, de alguma forma, uma influência nesse canal de umidade, tá? Mas lembrando, pessoal, que ela está bem distante do território brasileiro. Até um centro de baixa pressão interessante, mas bem distante do território brasileiro. Então, as instabilidades associadas a elas estão mais distantes, elas vão atuar em alto mar e também ajudando a carregar esse potencial de umidade que vem lá do norte do Brasil, tá? Isso aqui para esse domingo. A maior parte do Brasil vai ter poucas chuvas quando a gente pega o sul do Brasil, o sudeste brasileiro, parte do sudeste, parte do nordeste, com poucas chuvas. Mesmo as áreas onde chove, a gente tem aqui para domingo, dia 15 às 16 horas, os acumulados mais significativos. E, novamente, olhando para vocês, lá em cima, no norte, a maioria dos estados tem chuvas importantes acontecendo. No nordeste, o litoral ali do território do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte tem chuva, tá? Nas demais áreas as chuvas são pequenas. O norte são todos os estados. Dentro desses estados, são estados em sua maioria de grande extensão. Tem áreas onde chove mais, áreas onde chove menos. Quando a gente pega também o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, tem chuva sobre essa região. No sudeste brasileiro, o destaque de fato
é o Espírito Santo e parte de Minas Gerais, onde tem uma chuvinha. No Nordeste a gente pega o sul da Bahia, que ainda tem uma possibilidade de chuva importante. Os 3 estados do sul não têm chuvas significativas ao longo desse domingo, assim como a maior parte de São Paulo e do Rio de Janeiro também, praticamente sem chuva. O sul do território também, do Mato Grosso do Sul, também sem chuva, assim como o interior de vários estados nordestinos, como a gente falou para vocês aí. Então, será um domingo meio dicotômico, com divisões ali, uma parte do Brasil com bastante chuva, com chuvas importantes, mas uma boa parte que estava chovendo até pouco tempo atrás, sem chuva nenhuma. Na verdade, no sul, não vamos falar sobre esse calorzão que vai se instalar no sul do Brasil, tá? Aqui a gente vê o mapa das nuvens, pessoal, e a gente pode perceber uma grande nebulosidade justamente sobre a região que vai chover no Brasil. As áreas mais ao sul, essa região do Nordeste brasileiro, onde não vai ter chuva, tem pouca nebulosidade. Entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ainda tem ali uma nebulosidade importante, mas nada muito representativo no sentido do que a gente viu nos últimos dias. Tá? Aqui está o acumulado de chuva, o mapa dos acumulados de chuva para esse domingão, por volta ali das 16 horas, e a gente vê que as áreas onde chove mais são realmente as áreas onde a gente já citou aqui, a atuação da ZCIT, as zonas do corredor de umidade, e essas áreas ali, parte do Nordeste, parte do Sudeste, lembrando que no Nordeste mais é o sul da Bahia, Maranhão, Piauí, parte ali do Ceará, do Rio Grande do Norte, são regiões ali onde tem alguma chuva importante acontecendo, alguns lugares com pouca chuva, mas tem alguma chuvinha, parte de Minas Gerais, parte do Espírito Santo também tem chuvas importantes ao longo desse domingo, Goiás, Brasília, Tocantins também tem chuva, quando a gente pega o Mato Grosso tem bastante chuva, Rondônia tem chuva, Acre tem chuva, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, todos têm chuva, então a gente tem uma boa extensão do território brasileiro com chuvas importantes, tá? Mas tem áreas aqui sem chuva nenhuma. Se você olhar Sergipe e Alagoas, por exemplo, nada de chuva, tá? Me pediram para falar especialmente de Uberlândia, tem até que dar uma moral aqui para os inscritos. Uberlândia tem chuva nesse domingo, assim como Belo Horizonte, tá? Temos regiões de chuva tanto no sábado quanto no domingo importantes sobre essas áreas, que ainda condicionam uma certa atenção sobre esse território, porque está dentro desse corredor. A gente pode perceber que o corredor passa sobre Uberlândia, sobre Belo Horizonte, sobre Montes Claros. Então, essa região chega a Vila Velha, lá no Espírito Santo. Essa região ainda tem chuvas significativas ainda nesse início de semana, tá? Então, é importante também fazer esse destaque, tá? Apesar da maior parte do Sudeste ter pouca chuva. Uma outra coisa que volta e volta com tudo é o calor, tá? Grande parte do Nordeste vê, por exemplo, Petrolina com 33 graus. Então a gente vê que a temperatura vai ficar elevada, Barreiras com 31, Salvador com 31, Maceió com 30, Recife 31, Natal com 30, Fortaleza com 30, Caxias com 30. Então a gente vê várias áreas do Brasil, lá em Macapá, no Nordeste, no Norte brasileiro, também com 30. Nós temos muitas áreas aqui, várias capitais, principalmente do Nordeste, com temperaturas de 30 graus ou superior a 30, tá? O que traz de volta esse grande calor sobre a região. Lá na região sul do Brasil, a gente vai ter o oeste dos estados com bastante calor, pegando também parte ali do Mato Grosso do Sul, com bastante calor nessa região também. O calor começa a voltar. Inclusive, a gente vai ter várias regiões, várias áreas, tá? Do sul do Brasil, onde a temperatura vai ficar próxima dos 40 graus. A gente pode ver aqui domingo, dia 15 às 3 horas, tem um vermelho muito forte, muito intenso, desde lá do Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, uma parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas pequenas porções do Rio de Janeiro também, com temperaturas próximas dos 40 graus, acima de 30 graus. Então, vamos ter, assim, a volta do calor. E o sul do Brasil é o grande destaque, tá? Para segunda-feira, inclusive, vai ter região do sul do Brasil, olha só no Rio Grande do Sul, onde a temperatura vai girar em torno de, isso mesmo, tá? 41 graus ali próximo de Santa Maria. Então, a região mais ao sul do território do Rio Grande do Sul vai estar com bastante calor. Uma atenção para a nossa querida Natália lá de Artigas, que está lá no território uruguaio, na divisa com o território brasileiro, nossa membra do canal, também vai ter bastante calor para ela nesse início de semana, tá? Será uma semana que inicialmente não terá muita chuva, pelo contrário, o grande destaque é o calor, assim como todo o Rio Grande do Sul, a maior parte de Santa Catarina, do Paraná. A verdade é que a semana, o domingo é o primeiro dia da semana, inicia-se com muito calor, tá? A gente vai ter também possibilidade em algumas regiões com rajadas de vento, tá? Destaque para o litoral do norte e do nordeste do Brasil e também do sul brasileiro, onde nós temos ali possibilidades de algumas rajadas de vento mais intensas, tá? No caso, parte também do território do Espírito Santo tem possibilidade ali de algumas rajadas de vento,
associadas a alguns fenômenos que acontecem em alto mar, tá? Como a formação dessa zona de baixa pressão atmosférica. Quando a gente pensa na densidade de raios, o sul do Brasil, por exemplo, e o nordeste e o sudeste brasileiro praticamente sem nenhuma grande ocorrência de chuva com densidade de raios, porque vai chover pouco. Então, em grande parte dos 3 estados do sul, grande parte do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, não tem essa previsão. A maior parte de Minas Gerais, a gente tem alguma densidade de raios sobre o território de Brasília, na região mais central do Brasil, sobre parte ali do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia, e a gente tem alguma coisa lá em cima entre o território do Pará, do Maranhão, do Piauí. Você tem alguma coisa no norte do Brasil, nos estados do norte, como no Amapá, no Amazonas, no Pará, alguma coisa no Mato Grosso, alguma coisa em Rondônia, no Acre, mas são algumas áreas onde a gente tem ali a possibilidade mais intensa de uma chuva com densidade de raios. O destaque, de fato, é Brasília, onde a densidade está maior do que nas outras regiões com relação a essa chuva acompanhada de raios, tá? Já a umidade, acho que a gente tem que destacar aqui, o interior do Nordeste, ó, esse interior, que inclusive não vai ter chuva significativa ao longo desse domingo, e grande parte do sul e do centro-oeste brasileiro também está ali com condições menores de umidade. Tá? A gente pode olhar para os 3 estados do sul, tirando, claro, a região litorânea desses estados, que está mais próximo do mar, mas o interior e a maior parte desses estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, parte do território do Mato Grosso do Sul, também pegando uma região ali central dos estados do sudeste brasileiro, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também com condições de umidade abaixo daquilo que é considerado o ideal para o ser humano, tá? Então, essa parte do Nordeste, onde não tem muita chuva, essa parte do Sudeste, onde não vai chover praticamente, o sul do Brasil e parte do Centro-Oeste ali, com destaque para o Mato Grosso do Sul também, onde não terá muita chuva, e um pedaço lá em cima de Roraima, são as áreas onde a gente está com condição de umidade abaixo do que é considerado normal. No restante do Brasil, até por conta das condições de chuva, a gente tem ainda uma umidade bem significativa dentro daquilo que se condiciona como o ideal, tá, pessoal, para o nosso dia a dia. Então, em torno ali de pouco mais de 60 milímetros, 75 milímetros, 65%, melhor dizendo, de umidade no ar nessas regiões, tá? Quando a gente pega o IMET, nós temos ali condições diárias de chuva, os alertas estão condicionados justamente às regiões onde tem chuva, tá? Olha como se a gente pega o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tem nenhum alerta para essa região para esse domingo.